Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. Devo salientar que a leitura da bula a seguir é na íntegra e original ao da bula real impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual bula de remédio você quer ouvir aqui no canal. A sua saúde é o seu bem maior. O intuito de ler a bula de um medicamento é obter informações importantes sobre sua composição, indicações, posologia, efeitos colaterais, contraindicações, entre outros aspectos importantes para o uso seguro e efetivo do medicamento. A bula ajuda a garantir que o medicamento seja usado de maneira correta, evitando possíveis problemas de saúde ou interações medicamentosas. Portanto, é importante ler atentamente a bula antes de usar qualquer medicamento. A leitura da bula de hoje é do losartana potássica. Bula para paciente. Identificação do medicamento. Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999. Apresentação. Comprimido revestido 50 mg, embalagens com 30 ou 60 comprimidos. Uso oral. Uso adulto. Composição. Cada comprimido revestido contém losartana potássica, 50 mg. Excipientes QSP. 1 comprimido. Excipientes, lactose monoidratada, celulose microcristalina, amido, cross-carmelose sódica, dióxido de silício, estearato de magnésio, óleo vegetal hidrogenado, hipromelose, macrugol e dióxido de titânio. Informações ao paciente. 1. Para que este medicamento é indicado? O seu médico receitou losartana potássica para tratar a sua hipertensão, pressão alta, ou por você ter uma doença conhecida como insuficiência cardíaca, enfraquecimento do coração. Em pacientes com pressão alta e hipertrofia ventricular esquerda, losartana potássica reduziu o risco de derrame, acidente vascular cerebral e de ataque cardíaco, infarto do miocárdio, e ajudou esses pacientes a viverem mais, vide item 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? Uso em pacientes de raça negra com pressão alta e hipertrofia do ventrículo esquerdo. O seu médico também pode ter receitado losartana potássica por você ter diabetes tipo 2 e proteinúria. Nesse caso, losartana potássica pode retardar a piora da doença renal. 2. Como este medicamento funciona? Losartana potássica age dilatando os vasos sanguíneos para ajudar o coração a bombear o sangue para todo o corpo com mais facilidade. Essa ação ajuda a reduzir a pressão alta. Em muitos pacientes com insuficiência cardíaca, losartana potássica irá auxiliar no melhor funcionamento do coração. Losartana potássica também diminui o risco de doenças do coração e dos vasos sanguíneos, como derrame, em pacientes com pressão alta e espessamento das paredes do ventrículo esquerdo do coração, hipertrofia ventricular esquerda. Além desses efeitos sobre a pressão arterial, losartana potássica também ajuda a proteger os seus rins se você tiver diabetes tipo 2, vide item o que é diabetes tipo 2, e proteinúria, perda de proteína na urina por comprometimento dos rins. Informações ao paciente com pressão alta. O que é pressão arterial? A pressão gerada pelo seu coração ao bombear o sangue para todas as partes do corpo é chamada de pressão arterial. Sem a pressão arterial, o sangue não circularia pelo corpo. A pressão arterial normal faz parte da boa saúde. Sua pressão arterial sofre alterações durante o transcorrer do dia, dependendo da atividade, do estresse, da excitação. A leitura da pressão arterial é composta de dois números, por exemplo, 120/80, 120/80. O número mais alto mede a força quando seu coração está bombeando sangue. O número mais baixo mede a força do coração em repouso, entre os batimentos cardíacos. O que é pressão alta, ou hipertensão? Você tem pressão alta ou hipertensão quando sua pressão arterial permanece alta mesmo quando você está calmo, e relaxado. A pressão alta desenvolve-se quando os vasos sanguíneos se estreitam e dificultam o fluxo do sangue. Como saber se tenho pressão alta? Em geral, a pressão alta não causa sintomas. A única maneira de saber se você tem hipertensão é medindo sua pressão arterial. Por isso, você deve medir sua pressão arterial regularmente.
Por que a pressão alta deve ser tratada? Se não for tratada, a pressão alta pode causar danos a órgãos essenciais à vida, como o coração e os rins. Você pode estar se sentindo bem e não apresentar sintomas, mas a hipertensão pode causar derrame, acidente vascular cerebral, ataque cardíaco, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, insuficiência renal ou cegueira. Como a pressão alta deve ser tratada? Ao diagnosticar a hipertensão, pressão alta, o seu médico poderá recomendar mudanças em seu estilo de vida. E também pode receitar-lhe medicamentos para controlar a pressão arterial. A pressão alta pode ser tratada e controlada com o uso de medicamentos, como losartana potássica. O seu médico pode lhe dizer qual é a pressão arterial ideal para você. Memorize esse valor e siga. Recomendação médica para atingir a pressão arterial ideal para a sua saúde. Como losartana potássica trata a pressão alta? Losartana potássica reduz a pressão arterial bloqueando especificamente uma substância denominada angiotensina segunda. A angiotensina segunda normalmente estreita os vasos sanguíneos, e o tratamento com losartana potássica faz com que eles relaxem. Embora o seu médico possa lhe dizer se o medicamento está agindo por meio da medição da sua pressão arterial, provavelmente você não notará diferenças ao tomar losartana potássica. O que causa espessamento das paredes do ventrículo esquerdo do coração, hipertrofia ventricular esquerda. A pressão alta faz o coração trabalhar com mais esforço. Com o tempo, isso pode hipertrofiar o coração. Por que os pacientes com hipertrofia ventricular esquerda devem ser tratados? A hipertrofia ventricular esquerda está associada a um aumento na probabilidade de derrame. Losartana potássica reduziu o risco de eventos cardiovasculares, como o derrame, em pacientes com pressão alta e hipertrofia do ventrículo esquerdo. Informações ao paciente com insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca é uma doença em que o músculo do coração não consegue bombear tão forte como anteriormente. Quais os sintomas da insuficiência cardíaca? Os pacientes nos estágios iniciais da insuficiência cardíaca podem não apresentar sintomas. Conforme a insuficiência cardíaca avança, os pacientes podem sentir falta de ar ou se sentir facilmente cansados após uma atividade física leve, como caminhar. Os líquidos podem se acumular em diferentes partes do corpo, frequentemente ao redor dos tornozelos e nos pés. A insuficiência cardíaca pode restringir as atividades diárias. Losartana potássica é um dos medicamentos disponíveis, em geral, junto com um diurético, para tratar essa doença. Informações ao paciente com diabetes tipo 2 e proteinúria. O que é diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2 é um distúrbio da capacidade do organismo de converter alimentos em energia. Em pessoas com diabetes tipo 2, as células não respondem aos efeitos da insulina ou a insulina é produzida em quantidades muito pequenas. Nesses casos, a glicose, açúcar, não consegue entrar nas células e a quantidade de açúcar no sangue aumenta, situação conhecida como hiperglicemia ou taxas elevadas de açúcar no sangue. Por que os pacientes com diabetes tipo 2 e proteinúria devem ser tratados? A deterioração que caracteriza a doença renal relacionada ao diabetes ocorre nas unidades filtradoras de sangue do rim e nas áreas próximas. A capacidade de filtração de sangue pelo rim fica reduzida e as proteínas do sangue são perdidas na urina. A doença renal pode ser medida por exame de presença de proteínas na urina. Conforme a doença avança, os rins perdem a capacidade de remover do sangue resíduos como a creatinina e a ureia. A progressão da doença renal é medida por exames para verificar a presença desses resíduos no sangue. Em pacientes com diabetes tipo 2 e proteinúria, losartana potássica diminuiu a piora da doença renal e a necessidade de diálise ou de transplante renal. 3. Quando não devo usar este medicamento? Você não deve tomar losartana potássica se for alérgico à losartana ou a outro componente deste medicamento, vide item composição. Sua função hepática estiver seriamente prejudicada. Você estiver com mais de 3 meses de gestação. O uso de losartana potássica também deve ser evitado no início da gestação, vide item 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? Gravidez e amamentação.
Você tiver diabetes ou insuficiência renal e estiver tomando algum medicamento para reduzir a pressão arterial que contém alisquireno. 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? Informe ao seu médico sobre quaisquer problemas de saúde que esteja apresentando ou tenha apresentado e sobre quaisquer tipos de alergia que tenha. Informe também ao seu médico se tiver histórico de angioedema, inchaço da face, dos lábios, da garganta e ou da língua, vide item 8. Quais os males que este medicamento pode me causar? Sofrer de vômito ou diarreia excessivos que levam a uma perda excessiva de líquido e ou sal em seu corpo. Estiver tomando diuréticos, medicamentos que aumentam a quantidade de água que passa através do seu rim, ou estiver fazendo uma dieta com restrição de sal, que leva a uma perda excessiva de líquido e sal em seu corpo, vide item 6. Como devo usar este medicamento? Tiver estreitamento ou bloqueio dos vasos sanguíneos que chegam aos rins ou tiver feito um transplante de rim recentemente. O funcionamento do seu fígado estiver prejudicado, vide item 6. Como devo usar este medicamento? E 8. Quais os males que este medicamento pode me causar? Sofrer de insuficiência cardíaca com ou sem insuficiência renal ou se sofrer de arritmias cardíacas que ameaçam a vida. Tome cuidado especial se também estiver utilizando beta-bloqueadores. Tiver problemas nas válvulas do coração ou no músculo cardíaco. Sofrer de doença coronariana, causada pela diminuição do fluxo de sangue nos vasos sanguíneos do coração, ou doença vascular cerebral, causada pela diminuição da circulação do sangue no cérebro. Sofrer de hiperaldosteronismo, uma síndrome associada com o aumento da secreção do hormônio aldosterona pela glândula adrenal, causada por uma anormalidade na glândula. Estiver tomando um dos seguintes medicamentos para controlar a pressão alta. Um inibidor da ECA, por exemplo, lisinopril, enalapril e ramipril, em particular se você tiver problemas renais relacionados ao diabetes. Alisquireno. Estiver tomando outros medicamentos que possam aumentar o potássio sérico, vide item abaixo interações medicamentosas. O seu médico poderá solicitar regularmente exames para averiguar o funcionamento dos seus rins, a sua pressão sanguínea e a quantidade de eletrólitos, por exemplo, potássio, no seu sangue. Gravidez e amamentação. Informe o seu médico se você suspeitar que esteja grávida, ou que pode engravidar. O seu médico recomendará que você pare de tomar losartana potássica antes de engravidar ou, assim que souber que está grávida, ele aconselhará a tomar outro medicamento. Losartana potássica não é recomendada no início da gestação e não deve ser utilizado após o 3º mês de gestação, pois pode causar sérios danos ao seu bebê se utilizado após o 3º mês de gestação. Informe ao seu médico se você está amamentando ou prestes a iniciar a amamentação. Losartana potássica não é recomendado para mulheres que estejam amamentando. O seu médico deverá escolher outro tratamento. Se você deseja amamentar, especialmente se o seu bebê é recém-nascido ou nasceu prematuramente, este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. Uso pediátrico. Não existe experiência com o uso de losartana potássica em crianças, portanto, losartana potássica não deve ser administrado a crianças. Idosos. Losartana potássica age igualmente bem e também é bem tolerado pela maioria dos pacientes adultos, mais jovens e mais velhos. A maioria dos pacientes mais velhos requer a mesma dose que os pacientes mais jovens. Uso em pacientes de raça negra com pressão alta e hipertrofia do ventrículo esquerdo, em um estudo que envolveu pacientes com pressão alta e hipertrofia do ventrículo esquerdo, losartana potássica diminuiu o risco de derrame e ataque cardíaco e ajudou os pacientes a viverem mais. No entanto, esse estudo também mostrou que esses benefícios, quando comparados aos de um outro medicamento para hipertensão, denominado atenolol, não se aplicam aos pacientes de raça negra. Dirigir ou operar máquinas. Nenhum estudo sobre a habilidade de dirigir ou operar máquinas foi realizado. Losartana potássica provavelmente não afetará a sua habilidade de dirigir ou operar máquinas. Entretanto, como qualquer outro medicamento utilizado para tratar pressão alta, a losartana pode causar tontura ou sonolência em algumas pessoas.
Se você apresentar tontura ou sonolência, converse com o seu médico antes de realizar tais atividades. Interações medicamentosas. Em geral, losartana potássica não interage com alimentos ou outros medicamentos que você possa estar tomando. Entretanto, o seu médico deve ser informado sobre todos os medicamentos que você tomou recentemente ou pretende tomar, incluindo os que são vendidos sem receita. É importante informar ao seu médico se estiver tomando outros medicamentos que diminuem a pressão sanguínea, pois eles podem reduzi-la ainda mais. A pressão sanguínea pode ser reduzida por um destes medicamentos ou uma destas classes de medicamentos: antidepressivos tricíclicos, antipsicóticos, baclofeno e amifostina. Medicamentos que retêm potássio ou podem aumentar os seus níveis, por exemplo, suplementos de potássio, substitutos do sal da dieta que contém potássio, medicamentos poupadores de potássio como alguns diuréticos, amilorida, triantereno e espironolactona, heparina ou produtos que contenham trimetoprima. Anti-inflamatórios não esteroidais tais como indometacina, incluindo inibidores da COX-2, medicamentos que reduzem a inflamação e podem ser utilizados no auxílio do alívio da dor, porque podem reduzir o efeito de losartana potássica na diminuição da pressão sanguínea. Seu médico pode ter que mudar a dose que você está utilizando ou tomar outras precauções se você estiver tomando um inibidor da ECA ou alisquireno, vide itens 3. Quando não devo usar este medicamento? E 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? Se o funcionamento de seus rins estiver prejudicado, o uso destes medicamentos juntamente com losartana potássica poderá levar a uma piora no funcionamento deles. Medicamentos que contêm lítio, um medicamento usado para o tratamento de certos tipos de depressão, não devem ser utilizados juntamente com losartana potássica sem a supervisão cuidadosa do seu médico. Precauções especiais, como exames de sangue, podem ser indicadas. Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. 5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? Conservar em temperatura ambiente, entre 15 graus Celsius e 30 graus Celsius. Proteger da luz e umidade. Número de lote e datas de fabricação e validade, vide embalagem. Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. Aparência. Losartana potássica 50 mg, comprimido circular revestido, branco, biconvexo, vincado em uma das faces. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. 6. Como devo usar este medicamento? Losartana potássica pode ser tomado com ou sem alimentos. Para maior comodidade e para se lembrar com mais facilidade, tente tomar losartana potássica no mesmo horário todos os dias. Tome losartana potássica diariamente, exatamente conforme a orientação de seu médico. O seu médico decidirá a dose adequada de losartana potássica, dependendo do seu estado de saúde e dos outros medicamentos que você estiver tomando. É importante que continue tomando losartana potássica pelo tempo que o médico lhe receitar, para manter a pressão arterial controlada. Dose. Pressão alta. A dose usual de losartana potássica para a maioria dos pacientes com pressão alta é de 50 mg. Uma vez ao dia para controlar a pressão durante um período de 24 horas. A dose usual de losartana potássica para pacientes com pressão alta e hipertrofia do ventrículo esquerdo é de 50 mg uma vez ao dia. Essa dose pode ser aumentada para 100 mg uma vez ao dia. Insuficiência cardíaca. A dose inicial de losartana potássica para pacientes com insuficiência cardíaca é de 12,5 mg uma vez ao dia. Essa dose pode ser aumentada gradualmente até que a dose ideal seja atingida. A dose usual de losartana potássica para tratamento prolongado é de 50 mg uma vez ao dia. Diabetes tipo 2 e proteinúria. A dose usual de losartana potássica para a maioria dos pacientes é de 50 mg. Uma vez ao dia.
Essa dose pode ser aumentada para 100 mg uma vez ao dia. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Este medicamento não deve ser partido ou mastigado. 7. O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento? Tente tomar losartana potássica conforme seu médico prescreveu. Entretanto, se você deixou de tomar uma dose, não deverá tomar uma dose extra. Apenas tome a dose seguinte como de costume, isto é, na hora habitual. E sem duplicá-la. Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião dentista. 8. Quais os males que este medicamento pode me causar? Qualquer medicamento pode apresentar efeitos não esperados ou indesejáveis, denominados efeitos adversos. Entretanto, nem todas as pessoas apresentam esses efeitos. Informe ao seu médico se você apresentar um efeito adverso ou algum sintoma incomum não listado nesta bula. Os seguintes efeitos adversos foram relatados com o uso de losartana potássica. Comuns, podem ocorrer em 1 a cada 10 pessoas. Tontura. Pressão sanguínea baixa, especialmente após a perda excessiva de água do corpo do vaso sanguíneos, por exemplo em pacientes com insuficiência cardíaca grave ou que esteja sendo tratado com altas doses de diuréticos. Efeitos ortostáticos relacionados com a dose, tais como diminuição da pressão sanguínea ao se levantar da posição sentada ou deitada. Debilidade. Fadiga. Pouco açúcar no sangue, hipoglicemia. Muito potássio no sangue, hipercalemia. Alteração no funcionamento dos rins, incluindo falência renal. Anemia, diminuição do número de glóbulos vermelhos do sangue. Aumento da ureia no sangue, da creatinina e do potássio sérico em pacientes com insuficiência cardíaca. Enfraquecimento do coração. Incomuns, podem ocorrer em 1 a cada 100 pessoas. Sonolência. Dor de cabeça. Distúrbios do sono. Sensação de aumento das batidas do coração, palpitações. Dor aguda no peito, angina pectoris. Falta de ar, dispneia. Dor abdominal. Constipação. Diarreia. Náusea. Vômito. Urticária. Coceira. Erupção cutânea. Inchaço localizado, edema. Tosse. Raros, podem ocorrer em 1 a cada 1000 pessoas. Hipersensibilidade. Angioedema. Inflamação dos vasos sanguíneos, vasculite, incluindo púrpura de Ehlers-Danlos. Dormência ou formigamento, parestesia. Desmaio, síncope. Batimento cardíaco acelerado e irregular, fibrilação atrial. Derrame, acidente vascular cerebral. Inflamação do fígado, hepatite. Elevação dos níveis de alanina-aminotransferase, ALT, que geralmente se resolve após a descontinuação do tratamento. Desconhecidos, a frequência não pode ser estimada com os dados disponíveis. Diminuição do número de plaquetas. Enxaqueca. Funcionamento anormal do fígado. Dores musculares e nas juntas. Sintomas parecidos com os da gripe. Dor nas costas e infecção no trato urinário. Aumento da sensibilidade ao sol, fotossensibilidade. Dores musculares inexplicáveis e urina escura, rabdomiólise. Impotência. Inflamação do pâncreas, pancreatite. Níveis baixos de sódio no sangue, hiponatremia. Depressão. Mal-estar. Zumbido no ouvido. Alteração no paladar. Informe ao seu médico se você apresentar doença renal e diabetes tipo 2 com proteinúria, ou estiver tomando suplementos de potássio, medicamentos poupadores de potássio ou substitutos do sal da dieta que contenham potássio. Se você apresentar reação alérgica com inchaço da face, dos lábios, da garganta ou da língua que possa dificultar sua respiração ou capacidade de engolir, pare de tomar losartana potássica e procure o seu médico imediatamente. Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento. 9. O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento?
Em caso de superdose, avise ao seu médico imediatamente para que ele possa prestar atendimento de urgência. Os sintomas mais prováveis de superdose são pressão arterial baixa e ritmo cardíaco acelerado, mas também podem ocorrer batimentos cardíacos mais lentos. Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve-a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, se inscreve no canal, Lendo a Bula. Ative o sininho das notificações. Deixe um comentário e deixe seu like. Compartilhe esse conteúdo em suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau.